Oi, mano, eu sou a Yali, vamos bater um papo? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar sobre os livros que eu já li, sobre os que eu pretendo ler e sobre os que eu estou lendo. E eu sou uma pessoa que quando um livro me marca, eu saio compartilhando ele com todo mundo que eu conheço. Depois eu posso trazer pra vocês em detalhes um relato de um livro que eu conheci na adolescência. E é um livro que tem uma história, tem uma simbologia, tem uma lição muito interessante e que quando eu li me marcou muito e eu saí compartilhando ele com meus amigos, saí indicando pra todo mundo. No final o livro tava super gasto e eu comprei depois, dei pra amigos. É um livro que eu indico até hoje pros meus alunos, sobretudo para os alunos do fundamental, e é um livro lindo. Recentemente, quando eu li Torto Arado, que também foi um livro que me marcou muito e tem um pouco de relação com as sensações e com os sentimentos que essa leitura que eu vou comentar com vocês hoje me trouxeram, eu também saí dando Torto Arado pra todo mundo porque eu achei fantástico. Eu comprei, dei pra amigos, saí indicando pra quem eu podia porque eu também achei a história linda e eu tenho esse hábito de compartilhar com as pessoas os livros que me marcaram muito e de querer que as pessoas entrem em contato com essas histórias também. Estão ouvindo o barulhinho da chuva? E aí, esse livro que eu trouxe agora pra vocês é um dos livros que mais me emocionou em 2021. Esse ano é um ano que eu tô com um ritmo de leitura um pouco melhor do que os anos anteriores. Por diversos motivos, eu tenho estado mais disposta a ler. Porém, eu tenho feito muitas leituras teóricas, sobretudo na área de pesquisa que eu tenho desenvolvido, e tenho lido pouca ficção. E mesmo assim eu tenho conseguido ler bastante. Esse livro é um livro de ficção que sem dúvida me marcou muito por diversos fatores. E hoje eu vou compartilhar com vocês. O livro é A Garota que Não Se Calou, da Abidaré, ou Abidarré, não sei como se pronuncia ao certo o nome da autora. Mas é um livro fantástico que chegou em minhas mãos através da Tag Livros. Salvo engano, foi um livro do mês de abril desse ano. E por que eu tô trazendo esse livro só agora pra vocês? Basicamente porque A Garota que Não Se Calou já foi publicado em uma outra edição, então você já pode adquirir. Não fazia sentido, pelo menos pra mim, trazer um livro, indicar um livro que teve tanta importância, que me marcou tanto, mas que fosse uma obra que vocês só tivessem acesso se pegassem emprestado com alguém, ou se fossem assinantes da Tag, porque o livro não estaria ainda lançado, se ainda estivesse em pré-venda ou para ser lançado ainda, por exemplo. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo agora, porque o livro já está à venda aqui no Brasil com a outra edição, também lindíssima, e quem quiser e quem se identificar com a história vai poder encontrar de uma forma bem mais fácil. Primeiramente, ainda sobre essa edição da Tag, a arte gráfica, né, sempre impecável. Olha só que linda a capa, desde que eu recebi me chamou muita atenção. A luvinha do livro é essa, olha que linda o trabalho. Belíssima, a Tag nunca decepciona, né, gente? Lindíssimo. E até então, era um livro que era inédito no Brasil. A minha assinatura da Tag era Tag Inéditos, então eu sempre recebo livros que ainda não foram lançados no país. E quando eu recebi esse, eu já de imediato quis devorar, porque a capa já conversa muito com a história e já chamou muito a atenção. Esse é o livro de estreia da autora. Ela é nigeriana e mora já há alguns anos no Reino Unido. E por que A Garota que Não Se Calou foi tão marcante pra mim? Primeiro, é uma história que você não consegue largar até terminar, e quando termina você quer ler de novo, porque é maravilhosa. Eu me envolvi muito com a história por diversos fatores, e é uma narrativa que você fica preso, você quer saber o que acontece depois. Eu gostei muito do livro e eu devorei, eu li assim. Há muito tempo eu não lia um livro com a voracidade que eu li A Garota que Não Se Calou.
Basicamente, o livro conta a história de uma menina chamada Aduni. Ela é nigeriana, ela mora em uma comunidade que tem pouco acesso a diversos recursos e o sonho dessa menina é estudar. Inicialmente, a história já me chamou a atenção porque os elementos que a autora usa para situar a história, para colocar pra gente onde a Aduni vive inicialmente, me lembraram muito o lugar onde meus bisavós viviam, que não era na Nigéria, era aqui no Brasil, mas a rotina, o cotidiano de estar sempre envolvido em atividades domésticas, em atividades de plantio e coleta de alimentos, tudo isso pra mim foi bem familiar. E foi um sentimento que eu revivi depois que eu li esse livro também com Torto Arado. Então foram 2 livros que me trouxeram assim essas lembranças e me deixaram assim um pouco mais familiarizadas com o ambiente, talvez, e com essas sensações de você viver nesses lugares onde não necessariamente você tem acesso a recursos que você consegue ter mais facilmente em cidades grandes, e você tem esse contato direto com o plantio, com a coleta, com a água que não é encanada, e aí você tem que ir buscar, enfim. Foi uma obra que me fez resgatar essa lembrança e eu fiquei bem, já de início eu consegui me situar, por causa dessa lembrança também que eu tinha, eu já consegui me situar melhor na história e no que a autora estava propondo ali ao compor esse cenário na obra. Bom, e aí o que nos conta essa história? O que nos conta a história de Aduni? Aduni é uma menina nigeriana que tem 14 anos, ela mora com o pai e 2 irmãos, a mãe dela faleceu e o pai precisa ali sustentar a casa e a família. Quando a mãe da Aduni era viva, ela vendia bolinhos nas feiras e nos povoados, e isso dava para ela uma fonte de renda que podia manter a Aduni na escola. Porém, essa mãe vem a óbito, né, por motivos de saúde, ela morre, e ela pede que o pai da Aduni não deixe que a Aduni pare de estudar. E ele faz essa promessa para a esposa no leito de morte de que vai manter a Aduni na escola, que vai incentivar ela a continuar estudando, para que ela possa ter uma educação e com isso ter melhores oportunidades de vida. Só que depois da morte da mãe, o pai da Aduni, ele se vê ali sem condições financeiras de continuar mantendo a casa. E aí o que ele faz? Ele dá a filha para casamento com um homem lá do povoado, para que ela seja a terceira esposa dele. E em troca o pai recebe o dote da Aduni. Além disso, o pai também vai receber ajudas aí financeiras do marido dela. E aí a Aduni não faz ideia de como vai ser a vida dela de casada. Ela não tem nem dimensão do que isso significa. Mais uma vez eu repito, ela só tinha 14 anos. Ela só sabe que isso vai implicar em que ela não vai poder mais estudar. Como vocês já sabem, aqui neste canal trabalhamos com spoilers, porque acreditamos mais que o que importa é como é dito. Então, talvez sem querer eu fale aí alguma coisa que seja reveladora do livro, tá? Depois que a Aduni se casa com este homem, que já possuía 2 esposas, a Aduni se vê ali em um ambiente familiar um pouco conturbado. Por quê? A primeira esposa do cara, ela tem um ciúme, ela se sente ameaçada, tanto pela presença da segunda esposa, quanto pela presença da Aduni. E é um ambiente familiar muito complicado, o homem é extremamente machista, é claro, é um contexto social onde eles acreditam que a mulher tem que ser submissa, onde a mulher tem a obrigação de dar filhos, e aí em alguns momentos, né, o marido da Aduni, ele fala que se ela não der um filho pra ele, um filho homem, ele vai parar de ajudar financeiramente o pai dela e tal, enfim. O contexto é bem complicado,
Mas aí, em um dado momento, sob certas circunstâncias, a Dune consegue fugir desse ambiente. E aí ela foge e consegue chegar a Lagos, que é um contexto totalmente diferente, por ser realmente uma cidade grande. Ela vai ter aí uma realidade totalmente diferente da comunidade em que ela vivia, que ela mal tinha acesso às coisas. Só que nessa cidade ela começa a trabalhar como empregada doméstica para uma empresária. E aí há diversos outros abusos e violências, incluindo violência sexual, que ela já tinha vivido anteriormente no casamento dela, e agora ela vai ser alvo aí de alguns abusos por parte do esposo da chefe dela, da empresária, que é a patroa. Ela também é muito violenta com a Dune, chega a agredir ela fisicamente, enfim. É outro contexto bem problemático. E que a gente vê que é uma situação de escravidão mesmo, porque ela nem recebe pelo trabalho que ela tá fazendo ali naquela residência. Contudo, há um chefe que ajuda a Dune, né? Ele sabe desse desejo que ela tem por estudar. Ele sabe que ela é uma menina que está só procurando uma oportunidade. E ele vai ajudá-la. E vai falar para a Dune de uma seleção que vai acontecer para algumas bolsas de estudo para meninas. E aí ele vai falar para a Dune sobre essas bolsas e vai incentivá-la a participar dessa seleção. E aí nesse momento a Dune vai conhecer uma amiga da patroa que vai se sensibilizar com a história dela e vai ajudá-la nessa empreitada de tentar ser selecionada para essa bolsa de estudos. A forma como a história é escrita traz muito pra gente a inocência, a sensibilidade, o olhar e realmente um pouco da ingenuidade e da força de vontade que a Dune tem. A maneira como a obra é escrita, reproduzindo exatamente como ela fala, e o sonho dela, né, de ter uma voz, isso é muito emblemático pra mim. Eu acho que isso foi o mais marcante, dela querer ter uma voz, e ela chegar a dizer isso no livro, que um dia ela quer ser ouvida de maneira que ela fale e as pessoas parem para ouvi-la realmente, parem para escutar o que ela tem a dizer. Isso é muito simbólico. Como ela vê o mundo, como ela interage com ele, a forma como ela descobre as coisas, a ingenuidade que ela tem ao chegar em Lagos e ver coisas que ela nunca tinha visto antes e aprender com isso, a relação dela com os livros e de como ela vê nisso uma oportunidade de estudar e a vontade dela de se apropriar de algo que os outros tiraram, que é a voz dela, que é o direito dela falar, que é o direito dela se posicionar. E como mesmo ela achando que ainda precisava se apropriar dessa voz, como ela já faz uso dessa voz, porque ela realmente não se cala. Ela passa por situações de abuso que ela não sabe exatamente como lidar com aquilo, mas ela se posiciona, ela sofre violências e ela não sabe exatamente até que ponto ela pode reagir, mas mesmo assim ela se impõe com o que ela tem naquele momento e mostra sua força. E é uma personagem assim fantástica. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se sentido incentivados a ler essa história que é linda. Se você já leu, coloca aqui nos comentários o que é que você achou do livro. Se você não leu ainda e ficou curioso também, coloca aqui pra mim. E depois que vocês fizerem a leitura, voltem pra mim dizer o que vocês acharam desse livro, que é lindo e muito tocante, tá? Beijos e até o nosso próximo bate-papo.